Graças a Deus aqui estamos num novo estudo bíblico. Eh, Na semana anterior concluímos até o versículo 30. Estamos a estudar o Evangelho de São João, no capítulo número 4. E em específico é a conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana. E ficamos justo quando a mulher samaritana vai trazer as pessoas da cidade e foram ter com Jesus. E pronto. Agora vamos ao versículo 31. E vamos nos distribuir. O 31 pode ser eu. O 32 a irmã Paula. O 33 e 34 a Elda, porque estão. Não, a 33 a Elda e depois nos distribuímos outros. Muito bem, começamos. E entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: ¿Trouxere-lhe porventura alguém de comer? Vamos aos comentários. Então, aqui é interessante porque não especifica se ainda aqueles homens de Samaria estavam junto com Jesus ou não. Eh, não se sabe se ainda Jesus estava a falar com eles, simplesmente é tipo um parênteses, não é? Entretanto, tudo isto acontecia, os seus discípulos lhe rogavam, Rabi, come. Lembremos, não é, que o contexto. Antes desde o princípio de toda esta conversa, o Senhor Jesus ficou sozinho no poço de Jacó, porque os discípulos tinham ido a procurar alimentos. E já foi a hora que voltaram e depois chegou a multidão dos de Samaria. Imagino que o Senhor Jesus estava muito ocupado ou não, com tantas coisas e, portanto, os discípulos já, de certa maneira, digamos que importunavam para ele comer. Mas considero que também eles eram muito próximos do Senhor Jesus e se preocuparam porque tampouco diz aqui a palavra quanto tempo eles tinham sem comer, não é? E lembremos que eles andavam a pé. eh, e isso é algo bom, porque vemos que nosso Senhor Jesus é nosso exemplo a seguir e nós às vezes queremos fugir do, de nos esforçar demais na obra do Senhor, de, de sair do conforto, sair do, da, eh, do descanso, sacrificar dias de férias. E aqui estamos a ver que o Senhor, e não é a única parte dos evangelhos onde se vê que o Senhor Jesus realmente ele dava o máximo, porque ele estava 100% homem, 100% Deus, ou seja, ele realmente sofria como nós. E muitas vezes ele não comia, muitas vezes ele não descansava, e ele ia muito além de qualquer eh, ponto confortável. E por isso até a palavra indica várias vezes, aqui não diz, mas em outros pontos diz que o Senhor Jesus se afastava ao monte sozinho para orar, porque depois de tantas multidões e tantas coisas, ele precisava esse tempo em privado com o Pai. Enfim, continuamos. Versículo 32.
No entanto, quando eles disseram, não é, no primeiro versículo, quando os discípulos disseram para que ele comesse, a resposta de Jesus para os discípulos foi a de e que ele tinha uma comida para comer, mas que eles não conheciam. Assim, aqui a comida que ele tinha para comer, não sei se ele já estava a falar da crucificação, de ter que morrer por nós, não sei. Penso ajudou a Iba para me esclarecer. Pois, este ponto se pode interpretar eh, de diversas maneiras. Eh, o mais simples é que ele se estava a referir ao alimento espiritual. Tal, a maneira mais simples de interpretar é que ele já estava a ter este alimento espiritual, ou seja, eh, se dedicar ao trabalho do Senhor, avançar na obra, porque ele, ao invés de comer, pronto, estava primeiro a falar com a mulher, depois com a multidão destas pessoas. E sim, pode também se considerar que assim como hum, ya esqueci qué frase utiliza exatamente o Señor Jesús, mas en otro momento de los evangelios también comenta para los discípulos, ¿no? Que, ya lembré que cuando João y Tiago y a mãe deles também pede para o Senhor Jesus que eles dois se sentem com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus comenta para eles de certas coisas que, que eles, eh, que eles não iam experimentar e o Senhor Jesus sim. E finalmente também esclarece que só está nas mãos do Pai decidir esse tipo de situações. Mas nessa circunstância, o Senhor Jesus esclarece, né? Ou seja, vocês não vão passar pela cruz como eu vou passar. E, e certamente também aqui pode ser, de- não de forma tão direta, mas também pode se considerar, podia ter sido que a referir-se à cruz. Mas a interpretação mais direta e simples é o alimento espiritual. Porque mais uma vez também o Senhor Jesus, e isso foi quando foi tentado no deserto, que disse que não só de pão viverá o homem, sino da palavra de Deus também. É o nosso pão diário, né? Mas continuemos. 33. Não se escuta. Agora? Sim? Ok. Agora os discípulos que ainda não pronto não pensaban que ele estaba a falar mesmo de comida, de alimento material. No sé, imaginaban, oh, ele cocinhou, dieron para ele de comer, alguma coisa. Mas não repararam que às vezes o Senhor Jesus deixava tipo uma conversa ou, ou começava a falar do reino de Deus. Y era eso, ¿no? Eles pensaban solo en ese momento no material porque estaban también preocupados de que le comiese alguna cosa. Y, y también a veces nos pensamos que Dios va a dar a respuesta o va a dar algo material que estamos a precisar y o que le que teníamos un crecimiento espiritual, que teníamos un, uma benção, no, uma benção espiritual, algo que no podemos
tocar, ter nas nossas mãos, mas sim algo que vai acrescentar a nossa fé em Deus. Muito bem, vamos continuar. Eu vou ver o 34, a Irmã Paula o 35 e Elda o 36. Depois nos distribuímos outro grupo. Então, no 34, Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regocijem. Aqui vemos no 34 a confirmação do que se estava a referir o Senhor Jesus no 32, ou seja, muitas vezes eh, o Senhor Jesus esclareceu que a comida espiritual é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ou seja, quando nós fazemos a vontade de Deus, esse é, esse é o alimento espiritual. E também a palavra de Deus, como vemos no jejum no deserto. E isso é o que estava a dar ao Senhor Jesus prioridade. Ou seja, ao invés de quando os discípulos voltaram, ele podia ter parado e comer, não é? E ele precisava, de certeza. Mas ele não parou, ele primeiro queria atender esta multidão que tinha chegado para ouvir ao Senhor Jesus. Ele queria primeiro entregar a mensagem e cumprir a vontade do Pai. E esse é o alimento espiritual. Continuamos, 35. Depois aqui Jesus continua, não é, a responder aos discípulos e ele faz uma pergunta. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Penso que aqui Jesus está a falar do tempo, não é? Do pouco tempo que há para que... Pronto, aqui já é há um tempo, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras já estão brancas para a ceifa. Eu aqui, o que estou a entender deste versículo pronto, Jesus tem pressa, não é? Porque o tempo é curto e, e no fundo já, eis que levantei, já está tudo preparado para a ceifa, não é? Porque eu não sei explicar muito bem, mas pronto, aquilo que eu estou mais a entender aqui é que a parte do fim eu já não estou a entender muito bem o porquê da ceifa, mas aquilo que eu acho, eu não sei se estou a falar bem, é que Jesus está a dizer que o tempo é para as pessoas andarem rápido, não é para os discípulos, para o trabalho ser rápido, porque já está tudo às portas, não é? O tempo é muito curto. Para talvez para a evangelização, não é? Para que as pessoas, não sei, mas eu não estou a explicar muito bem, mas é mais ou menos isso, não sei. Sim, efetivamente, ou seja, inclusive uma vez, isso foi no mês de maio, no dia, deixa eu ver aqui o calendário, o dia exato, estou a esquecer já. E olha que foi este ano. No dia 28 de maio. No dia de 28 de maio, em Castelo Branco, numa, que era o dia de Pentecostes, domingo, e o Senhor nos deu esta palavra lá numa igreja pequenina em Castelo Branco, que era justo este versículo e o que comentávamos lá,
pronto, é o Alentejo, não é? Que é uma terra que tem uma cultura muito forte do trigo, do centeio, do pão. Eles são especialistas nisso, não é? É uma coisa muito, muito forte lá. E, e eles compreenderam muito bem este versículo por causa disso. E de forma simples é que sabemos que quando o trigo está pronto, que tem uma época das colheitas, não? Eh, os campos de trigo ficam brancos, é o que estava a dizer aqui o Senhor Jesus, e que se tu deixas uma semana o trigo assim, a mais, não é? E pode estragar-se tudo e se perde toda a ceifa, perde-se todo o trigo, perde-se todo o trabalho que foi muito, não é? E por isso eles compreendem que quando o campo está branco, tens que agir logo, exatamente naquele momento, eh, senão vais perder realmente tudo. E espiritualmente também é assim, tem momentos que o Espírito Santo prepara, eh, prepara um lugar e as pessoas para receber a palavra de Deus, não? E, e claro, nos manda ir, porque aqui está dizendo, não? Fazer a sua obra, nos manda ir, porque de certeza Ele enviou antes a outros para semear, para anunciar aos poucos a alguns. Enviou outros para fazer outras coisas. E assim chega um momento em que, em que tudo está pronto e envia mais alguém para concluir, não é? Digamos, para levar o fruto. E se nós, claro, obedecemos, então muitas pessoas realmente recebem a mensagem. Mas se nós deixamos passar o tempo, como bem disse a irmã, não é? Que não, deixa estar, depois quando eu estiver pronto eu vou e eu faço, ou agora não, agora eu tenho muito trabalho, ou agora tenho de fazer isto ou aquilo, não que agora, que, como disse o Senhor Jesus, alguns dizem, não, é que agora eu me casei, não, que agora eu compro um terreno, não, que agora eu tenho um trabalho novo, ou assim, sempre colocam algo antes. Por isso é muito importante esta da prioridade. Imagina, o Senhor Jesus está aqui a comparar que é mais importante fazer a obra de Deus que as coisas materiais, neste caso, comer, que é algo muito, muito vital, não é? E está a dizer, mas quando o momento é prioritário, quando o campo está branco, tens que ir. E se não fores, vai acontecer duas coisas. Uma que comentábamos lá no Castelo Branco para a igreja de lá. Mm, Perde-se o momento e, claro, o Espírito Santo pode se contristar porque não foste, não é? Porque é desobediência. E lá está, se perdeu essa oportunidade e as pessoas não aceitaram. Não sabemos se depois o Espírito Santo novamente prepara outro momento, talvez sim, talvez não. Eh, ou ao contrário, também diz a palavra que se tu foste chamado e não obedeces e não vais, não te preocupes, Deus te, te coloca do lado e chama a outro no teu lugar. ¿Por quê? Porque Deus não nos precisa a nós, nós precisamos Ele. E, e se não te utiliza a ti, vai utilizar outro. Mas para alguns isso é um descanso, não é? Ai, não, al fim Deus vai mandar alguém, Deus vai mandar alguém. Quando é suposto ser eu próprio, não é? Mas espiritualmente tem consequências. Se Deus te coloca de lado, depois não nos podemos queixar se as coisas não correm bem, se não fazemos a vontade e o propósito para o qual Deus nos colocou, nos chamou e tudo. Se as coisas começam a correr mal, é consequência do nosso pecado, porque desobediência é pecado e um pecado grave perante Deus. Então, é, é como o povo de Israel no deserto, não? Podiam ter sido as coisas muito diferentes, mas a causa do pecado deles e a desobediência estiveram a dar as voltas 40 anos, não é? E acontece também conosco.
Deus quer nos abençoar, quer o melhor para nós, quer algo excelente e nós desobedecemos, não queremos seguir esse plano que Deus criou para nós. E lá está a consequência, e estar às voltas, sofrer, problemas na família, problemas no trabalho, problemas espirituais, depressões, muitas coisas, doenças, e no pior dos casos, a morte, não é? Que isso ninguém quer, mas pode ser uma consequência também. E, e outra consequência, e eu falava lá em Castelo Branco, é que muitos comentam que no interior de Portugal quase não tem pessoas crentes, não é? Que o evangelho não tem sido muito bem colocado, não é? Que tem missionários que vão, mas realmente o fruto é pouco. E eu disse, vocês têm que começar a pensar que talvez já mais uma vez o Espírito Santo preparou o momento, os campos já estavam brancos e no momento de obedecer, não querem. E então assim como vai ter a ceifa, perde-se e lá está. E a consequência é uma dessas por causa disso, a desobediência. Temos que estar prontos, atentos, e quando o Espírito Santo nos indica algo assim, que o campo está branco, temos que ir e nos dispor. E inclusive sair do conforto, né? Como diz aqui o Senhor Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Muito bem, continuamos. 36. Agora aqui diz que aquele que aceita, ¿no? Que aquele que vai e obedece a Deus vai ter um galardão, porque está a trabalhar e ter ganhos, mas não para coisas materiais, como qualquer um trabalho, mas sim para a vida eterna. Então, aquele que semeia, aquele que prega ou que dá alguma mensagem, que entrega a palavra de Deus, mas também aquele que já vê a pessoa que realmente acredita em Deus, que aceita Ele como Salvador e vê esse crescimento na pessoa, esse crescimento espiritual, os dois se regocijan, ya no é só aquele que, que deu alguma mensagem, ou aquele que orou por a pessoa, é uma coisa de um regozijo para toda a igreja, e até a mesma Bíblia diz, tem, tem alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, tem outro versículo mais para diante do mesmo João, que diz que temos de trabalhar não pela comida que perece, mas sim pela que a vida eterna permanece. Então, é pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso. Aqui vemos essa parte que comentávamos antes, ou seja, lá está. Se nós obedecemos ao Espírito Santo e realmente nos dispomos a fazer a obra de Deus, quando nos indica isto de que as terras estão brancas, colher esse fruto, ou seja, entregar a mensagem e ver como as pessoas aceitam ao Senhor Jesus, recebemos um galardão espiritualmente e, e ajuntamos este fruto que, que é espiritual para a vida eterna e porque faz parte, não é? Como comentamos, um é que o que semeia, outro é o que ceifa. E ambos se regozijam porque naturalmente todo mundo quer ser, falo das congregações, não é? Querem ser quem ceifa, não é? Quem obtém o fruto. ¿Por quê? Porque nota-se em número de pessoas, número de membros, número de integrantes da igreja.
claro, todo mundo quer ser isso, não é? Ter aí a 500, a 1000, a 3000, não é? Quase ninguém quer ser aquele que semeia, porque muitas vezes, bom, o que semeia já não está lá quando chega o momento de colher o fruto. Falo espiritualmente, ou seja, os primeiros crentes que Deus utilizou para evangelizar, para distribuir, para orar, para sofrer ali no lugar, e que depois já o Espírito Santo levou para outros lugares ou morreram, ou não sei, mas já não estão presentes para, para colher o fruto. Há quem diz que até, mas não é um extremo que vou dizer, mas é uma frase que é dita muitas vezes, que é um trabalho ingrato, não é? Porque estás ali a sofrer, a sofrer, a sofrer, a sofrer, e nunca vês a congregação a crescer. Nunca, nunca, nunca. E até que a quem começa a duvidar, não é? Que se realmente adianta de algo ir e evangelizar, porque é duro. Eu vou dar um exemplo assim muito breve. Em Londres, eh, numa das vezes que visitei, conheci um grupo que evangelizava nos dias sábados, lá na igreja de Westminster. E, bom, eles têm mais de um grupo de evangelismo, mas este é exclusivo dos dias sábados. Não sei se ainda fazem no dia sábado, mas enfim. E a própria congregação criticava muito eles e já não queria apoiar esse grupo porque eles, como comentei, eles não parecia que davam frutos, não parecia que tinham pessoas que eram conversas. Mas eles tinham, só que a congregação não estava a ver da maneira, não estavam no mesmo sentir no Espírito Santo. ¿Por quê? Porque a maioria dos que recebiam a mensagem ou eram evangelizados eram turistas. Então, eles aceitavam ao Senhor Jesus, mas eles iam para a terra deles, para outros países. E, alguns irmãos ou alguns repararam nisso, que tinha muitos testemunhos de pessoas que aceitavam o Senhor Jesus em Londres e que Deus fazia coisas grandes realmente em outros países. Por exemplo, um irmão que até eu conheci quando estive lá, porque me pediram ajuda. Ele é mexicano. E claro, na altura ele não era crente, mas ele tem um testemunho como Deus levou ele até a porta da igreja, porque ele era um funcionário do sistema de prisões nacional no México. E ele estava em um congresso de prisões mundial para funcionários de prisões, não é? E ele aceitou o Senhor Jesus através deste grupo de evangelismo, porque o Senhor Jesus pessoalmente levou para a igreja. E quando aceitou o Senhor Jesus, eu, eu dei o contato dele com outros irmãos lá do México que estavam no trabalho das prisões no México e precisavam apoio para poder ingressar a outras prisões. E como ele é funcionário, ele apoiou e conseguiram ir a muitas outras prisões. Ou seja, vem como uma semente pequenina no lugar certo, no momento certo. Foi muita bênção lá no México. É isso. Claro, eu compartilhei para o grupo lá em Londres, que para que se regozijaran, porque aquí dice, ¿no? Ambos se regozijan cuando consiguen ver tanto que semeia como que pega o fruto, que ven como Deus faz essas coisas. Isso é muito gozo e é o que nós temos que pensar. Eh, muitas vezes não vamos ver este fruto, mas vai chegar, porque a palavra de Deus não volta vazia e temos que confiar. Muito bem, faltam 5 minutos. Então vamos brevemente para a gramática deste capítulo. Não se preocupem, ainda falta um bocadinho. Então, na semana passada, hum, não, esta vez vamos ver leitura bíblica. Melhor, sim, sim. Já semana passada e antepassada estudamos um bocadinho outro texto, agora vai ser. Hum, então, a ver.
Eu queria o 35 porque é fantástico, mas é muito grande. Também o outro que queria é muito grande. Pode ser esta frase, pode ser o 34, mas só esta parte. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Essa é. Bom, também podemos incluir o Jesus disse-lhes porque é pequeno. É o 4:34. Então Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vamos ver como está no, no grego. Eu vou copiar porque já sabemos que por causa da distribuição do Zoom não nos permite ver claramente todo o versículo, mas se colocamos aqui no tradutor, ele já arruma para nós aqui do lado esquerdo. Olhem, podem ver? Ah, olha, aqui já fica bonito. Capaz que um pouco não. Aqui. É isso. Aqui. Legei autois o Jesus. Legei é dizer. Dice lies. Autois é lies, não é? Dice lies o Jesus. O Jesus. O Senhor Jesus, não é? Emon broma estin. Hinam poioto thelema tu pemsantos, este es difícil, pemsantos me kai teleioso autu to ergon. O meu alimento é fazer to thelema é a vontade, mas na próxima aula vou dizer a diferença entre thelei e buletai, que é interessante. Já fica para a semana porque isto é interessante. Lembre-me disso. To thelema tu tu pensantos me. A vontade daquele que me enviou. Pensantos me. Que me enviou a mim, não é? Me. Cai deleitoso autu to ergo. Não é? Fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ou seja, cai completar, não é? O, o trabalho dele. Ou seja, e completar o trabalho dele. Seria esta frase. E completar o trabalho dele. Esta última parte. Então olha, a irmã Rebeca está a chegar justo agora. Talvez só para se despedir. Mas este vai ser o versículo da semana. Pratiquem. Legei autois ho Jesus. Emon broma estin hinapoio to thelema tu pensantos me caitelioso autu to ergon. O meu alimento é este, o fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho dele, ou seja, este trabalho que me encomendou. Muito bem, é isto. Eu vou enviar no grupo e mandar o áudio. Já vou deixar entrar a irmã Rebeca para cumprimentar e eu o estudo de hoje. Ai, bom dia, boa tarde, boa noite, aleluia, glória a Deus. Fica Bom menos, dia, paz. fica menos de un minuto, irmã Rebeca. Ya estamos a nos despedir. A paz, un abrazo. No, ¿cómo? Gloria a Dios por Oye, hijo, pero es que no me escribiste antes. Te Te dije escribí. que antes de la clase. Chao. Oye, espérate, Paz. espérate. Irma Paula, sábado mi aniversario. Uau, Sábado mi aniversario. não vou Gloria a Dios, esquecer. gloria a Dios por noviembre. Amém, glória a Deus. Y el 12 de noviembre, aniversario de Iván, y 4 de 12. noviembre, aniversario. Gloria a Dios. ¿Y a qué horas empezaron, hijo, ustedes? Yo no entiendo.
Quando Amén. é sexta-feira, o aniversário da irmã? Sexta? Sábado. No, no. Ah, é